13. Cada vida é uma criação original. Uma criança me perguntou: eu quero ser como Buda. Você pode me mostrar como atingir o meu ideal? Essa criança já era bem velha. Já tinha visto ao menos 60 primaveras. Mas quem quer se tornar como os outros ainda é uma criança. Não amadureceu ainda. Não é um sinal de maturidade que, em vez de ser como os outros, a pessoa queira se tornar ela mesma? E se alguém quiser se tornar como outra pessoa, será capaz disso? A pessoa só pode ser ela mesma. É impossível se tornar outra pessoa. Quando eu chamo aquele velho de menino, você talvez ria. Mas, se investigar um pouco mais a fundo, você não vai rir. Você vai chorar porque vai descobrir essa mesma mentalidade infantil em si mesmo. Você não quer ser como outra pessoa. Você não quer ser como outra pessoa? Tem coragem e maturidade dentro de si para você mesmo? Se todos estivessem maduros, então a questão de seguir ou não outra pessoa nem viria à baila. Não é por causa dessa mentalidade infantil que os seguidores e os seguidos, os discípulos e os professores passaram a existir? E lembre-se, a mente que quer seguir não é apenas imatura, também é cega. O que eu disse àquele velho garoto? Eu disse a ele: amigo, aquele que quer se tornar outra pessoa perde a si mesmo. Toda semente contém dentro de si a sua própria árvore, e o mesmo vale para cada indivíduo. Só é possível se tornar você mesmo. Se uma pessoa tenta se tornar qualquer outra coisa, é possível que ela não consiga realizar nem mesmo seu próprio potencial. Busque quem você é. É aí que é possível encontrar o crescimento rumo àquilo que você pode se tornar. Além disso, não existe ideal para ninguém. Em nome dos ideais, as pessoas se desviam do caminho e do autodesenvolvimento e não chegam a lugar nenhum. Vejo suicídios por trás da tentativa de seguir esses ideais. E não pode haver nada mais a não ser suicídios. O que estou fazendo sempre que tento ser outra pessoa? Estou matando a mim mesmo. Estou me reprimindo e vou me odiar. O resultado, portanto, será o suicídio e a hipocrisia, porque vou fingir ser o que não sou, aparentar, parecer e agir como alguém que não sou. Assim que a dualidade se desenvolve dentro de um indivíduo, a hipocrisia se instala. Onde quer que haja contradição interior, existe falsidade, existe irreligião. E é natural que um esforço tão anormal acarrete sofrimento, ansiedade e remorso. Em excesso, essas tensões tornam-se um tormento para a pessoa. A menos que uma ideia brote de uma verdade autorrealizada, de possibilidades autorrealizadas e da disciplina que vem naturalmente com elas, todo o resto torna a pessoa feia e deformada. Quaisquer estruturas ou ideias ou disciplinas importadas de fora são suicidas. Por isso eu digo, busque a si mesma e encontre-se. Essa é a porta para a existência, onde só aqueles que encontram a si mesmos são bem-vindos. Através dessa porta, a divindade pode passar, mas o Ram, o deus, o herói da peça Ram, Lila, não pode. Sempre que alguém inspirado por ideais externos quer se moldar, ela está se comportando como o Ram no drama indiano Ram Lila. Que alguns façam mais sucesso e outros um pouco menos. Essa é uma questão à parte, mas em última análise, quanto mais bem-sucedida uma pessoa é, mais longe ela está de si mesma. O sucesso dos Rams, como no drama Ram Lila, é, na verdade, o fracasso do próprio ser. Você pode usar Ram, Buda como disfarce,
E quem quer que use tais disfarces não tem música, independência, beleza ou verdade na sua individualidade. A existência o tratará do mesmo modo que o rei de Esparta tratou um homem que se tornou tão bom em imitar a voz de um pássaro que se esqueceu de como era a voz de um homem. Esse homem ficou muito famoso e pessoas de muito longe vinham visitá-lo. Ele queria demonstrar sua habilidade para o rei e, depois de se esforçar muito, conseguiu permissão para se apresentar diante dele. Achou que o rei o elogiaria e lhe daria uma recompensa. Dados os elogios e as recompensas que já tinha obtido de outras pessoas, essa expectativa do homem não era injustificada. Mas o que o rei lhe disse? Ele disse: Senhor, eu já ouvi o pássaro cantando. Espero que o Senhor cante não as canções do pássaro, mas as canções que o Senhor nasceu para cantar. Já existem pássaros suficientes cantando canções de pássaros. Vá embora e componha sua própria canção e, quando ela estiver pronta, procure-me novamente. Estarei pronto para recebê-lo e haverá também uma recompensa esperando pelo Senhor. Certamente, a vida não nos é concedida para que imitemos outros, mas para que façamos crescer a árvore oculta dentro da semente do nosso próprio ser. A vida não é uma imitação, é uma criação original. 14. Orgulho espiritual. Um templo está em construção. Passo e penso comigo mesmo. Se já existem tantos templos e o número de pessoas que os visitam provavelmente diminuiu, por que estão construindo mais um templo? E esse não é o único. Há muitos outros templos em construção. Novos templos são construídos todos os dias. Templos estão sendo construídos e o número de pessoas que os visitam está diminuindo. Qual é a razão disso? Pensei muito a esse respeito, mas não consegui chegar a uma conclusão. Então, perguntei a um pedreiro de mais idade que estava construindo um templo. Achei que ele poderia conhecer o mistério por trás da construção de tantos templos novos. Afinal, ele mesmo já tinha construído vários. O velho começou a rir da minha pergunta e então me levou para trás do templo, onde as pedras estavam sendo cinzeladas. Ali também estavam sendo feitas estátuas de Deus. Eu pensei que ele fosse me dizer que o templo estava sendo construído para abrigar essas estátuas de Deus. Mas isso não satisfaria minha curiosidade, porque então eu passaria a querer saber por que essas estátuas estavam sendo feitas. Mas não, eu estava enganado. Ele não disse nada sobre essas estátuas. Passou por elas e continuou seguindo em frente. No extremo oposto do terreno, além do prédio em construção, alguns artesãos estavam trabalhando numa pedra. O velho me mostrou a pedra e disse: é por isso que o templo está sendo construído. E os templos sempre foram construídos por causa disso. Eu fiquei pasmo e comecei a me arrepender da minha tolice. Por que não pensei naquilo antes? Naquela pedra estavam gravando o nome da pessoa que estava construindo o templo. Pensando nisso no meu caminho para casa, vi uma procissão ao longo da estrada. Alguém havia renunciado ao mundo. A procissão era uma homenagem a esse homem. Parei na beira da estrada e comecei a assistir à cena. Olhei para o rosto e para os olhos da pessoa que tinha renunciado. O vazio, visto muitas vezes, não estava presente nos olhos desse sujeito. Nos dele existia o mesmo ego e o mesmo sentimento de grandeza que podem ser vistos nos olhos dos políticos. Seria possível que eu estivesse equivocado e pensando dessa maneira só por causa do efeito que a conversa com aquele velho pedreiro tinha exercido sobre mim? Mas eu conheço muitos outros que renunciaram
e a forma sutil de ego que você pode ver nessas pessoas raramente se encontram em outro lugar. Talvez nenhuma ação que se origine na mente do homem seja destituída do ego, a não ser que você consiga se livrar da mente. Não há como escapar desse sentimento de grandeza. Alguns dias atrás, um amigo meu fez um jejum de 10 dias. Eu fiquei muito surpreso ao ver quanto ele estava ansioso para renunciar ao jejum. Mas não, esse foi o meu erro. Aquele velho pedreiro desfez mal-entendidos que eu tive durante toda a minha vida. Depois do jejum, ofereceram a esse amigo uma grande recepção, onde o cobriram de elogios. Eu também estava lá, e um homem sussurrou no meu ouvido. Coitado, ele que custeou todas as despesas desta recepção. Na hora, me sobressaltei, mas por causa do velho pedreiro, estou mais esperto hoje em dia, e não veio mais motivo para a surpresa. Pelo contrário, um pensamento me assombra de vez em quando. Se a propaganda pessoal é tão útil aqui neste mundo, por que também não deveria também ser usada no céu? Não serão as regras do céu as mesmas que vigoram aqui? Afinal, o céu é uma criação da mesma mente que cria este mundo. O desejo de ir para o céu e a concepção de céu não são semelhantes a outros desejos da mente? Então, quem é esse Deus? Ele não é uma invenção da mente do homem? Afinal, esse Deus também se sente insultado e irritado, e por vingança faz seus inimigos arderem no fogo do inferno. Ele também fica feliz quando louvado, poupa seus devotos de problemas e derrama bênçãos sobre eles. Não é tudo isso também uma criação da mente do homem? E se é esse o caso, então por que propaganda não faria sucesso no mundo de Deus também? Será que Deus também não vê a fama como uma prova da sua existência? Afinal, que outro padrão de medida o homem poderia usar para avaliar Deus? Eu expus esse ponto de vista ao Sayacim e ele ficou muito irritado. O que você está pensando? Que necessidade a religião tem de fazer propaganda? Tudo é um jogo do ego. Tudo neste mundo é Maia, uma peça divina. Por causa da ignorância, a vida das pessoas continua aprisionada ao ego. Aceitei tudo o que ele estava dizendo. Essa renúncia leva ao conhecimento e, como ele tinha renunciado a tudo o que possuía, devia ter encontrado o conhecimento. Como eu poderia duvidar das palavras dele? Mas, num breve espaço de tempo, ele me lembrou 2 ou 3 vezes em que tinha virado as costas para um patrimônio de centenas de milhares de rúpias para se tornar um sannyasi. Em outras palavras, ele não era um sannyasi qualquer. Mesmo a renúncia é medida em termos monetários. Perguntei a ele, quando você virou as costas para tudo isso? Ele disse, cerca de 25 ou 30 anos atrás. Naquele momento, valia a pena ver como seus olhos brilhavam. O fato de que a renúncia traz certo brilho aos olhos parece ser verdade. Muito hesitante, eu disse a ele, Senhor, talvez não tenha renunciado a todo esse dinheiro com força suficiente. Do contrário, como a lembrança desse dia ainda pode ser tão nítida, mesmo depois de 30 anos? E o que eu temia finalmente aconteceu. Sua ira irrompeu. Mas eu me consolei com o pensamento de que esse é um velho hábito dos videntes e sábios. E ele foi compassivo o suficiente para não lançar também sobre mim algum tipo de maldição. No momento da minha partida, contei a ele uma história. Vou repeti-la agora. Convém pensar nela com atenção e cuidado. Ela tem um grande significado. Um homem rico ofereceu 10.000 moedas de ouro à divindade que preside um determinado templo. Mas resolveu contar as moedas de ouro uma a uma antes de colocá-la na frente do ídolo.
Ele as despejou ruidosamente da bolsa, deixando que tilintassem no chão. Ao ouvir o barulho de tantas moedas, uma multidão se reuniu no templo. Ele começou a fazer ainda mais estardalhaço ao contar as moedas. À medida que a multidão aumentava, seu prazer em renunciar à fortuna também ficava maior. Por fim, quando ele terminou de contar as moedas e, com orgulho nos olhos, fitou as pessoas reunidas ali, o sacerdote do templo falou: "Irmão, leve essas moedas embora. O templo não aceitará essa oferenda." O homem rico ficou muito surpreso e perguntou: "Por que não, senhor?" O sacerdote respondeu: "O amor pode ser demonstrado. A oração é uma coisa para mostrar aos outros. Na verdade, no seu coração há o desejo de se promover. Tal desejo é isento de gratidão, é incapaz de renunciar a qualquer coisa. Tal desejo não está qualificado para amar.